Então, olha só, gente. Poderia retirar isso daqui dessa frase, não poderia falar? A frase é: mais cedo ele comprou um doce prejudicial à saúde. Poderia retirar o mais cedo. Então, mais cedo é um adjunto. O ele, a gente já viu que em qualquer frase que ele aparece, ele é um sujeito. Então, se apareceu eu, tu, ele, nós, vós e eles, isso daqui já é o sujeito, porque esses pronomes sempre são sujeito. Certo? Isso aqui é um adjunto. Verbo é verbo, não tem nome. Eu poderia tirar o um, não poderia? Ó, mais cedo ele comprou o doce prejudicial à saúde. Então, o um é um adjunto. Mas eu poderia tirar doce? Não, porque doce é um complemento. Certo? Poderia tirar o à saúde? Ó, mais cedo ele comprou um doce prejudicial. Não fica faltando nada, não? Não fica faltando alguma coisa? É prejudicial a quê? Não fica faltando uma informação? Não. Pensa aqui, essa palavra é derivada do verbo. Prejudicial não vem do verbo prejudicar? O verbo prejudicar não precisa de um complemento? Eu posso falar só assim, eu prejudiquei. Não fica faltando alguma coisa? Então, quando a palavra é um verbo, ela não precisa de complemento? Se ela virou um nome, ela continua precisando de um complemento. Ela é um verbo que foi modificado. O verbo não precisava de complemento? Quando virou um nome, também precisa. Todo nome derivado de verbo precisa de complemento, tá? Então, se isso daqui é derivado de verbo, isso daqui também é um complemento. Ele comprou um doce? Poderia, mas se eu coloquei o prejudicar, tudo isso daqui é um adjunto, mas dentro desse adjunto tem um complemento. Ó, se a questão marcou só isso daqui, isso é um complemento. Tudo isso daqui é um adjunto. Depende do que foi sublinhado. Se sublinharam isso tudo, exatamente. É como eu falei, nas provas de vocês vem marcado o que vocês têm que analisar. Então, se marcou só o à saúde, você vai olhar só para ele. Certo? Aí a mesma coisa que eu fiz ali com vocês. Os complementos se subdividem também. Um complemento, ele pode ser um objeto direto, um objeto indireto, ele pode ser um complemento nominal, ele pode ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Não, só o à saúde que é complemento. O quê? Tudo isso? Você não poderia falar, mais cedo ele comprou um doce? Eu poderia parar a frase aqui, não poderia? Então, tudo isso é um adjunto. Dentro de um termo, você pode ter outro. Então, dentro de um adjunto, você pode ter um complemento. Dentro de um complemento, você pode ter um adjunto. Depende do que marcaram para vocês. Então, uma questão como essa, se sublinhasse o prejudicial à saúde, seria adjunto. Mas se sublinharem só o à saúde, é um complemento. Depende... Hã? Se tiver sublinhado isso daqui, ele quer saber só disso daqui, entendeu? Porque, como eu falei, na prova de vocês, eles vão dar a frase e vão sublinhar alguma coisa. Você tem que analisar só... Isso é chuva? Meu Deus do céu, só porque eu não trouxe o guarda-chuva. É sempre assim, né? É sempre assim. Então, o que acontece? Eles vão dar sempre a frase com alguma coisa sublinhada. Então, a primeira coisa que você tem que saber fazer para saber o que você está lidando. Você tira da frase. Se você puder tirar da frase, você está lidando com um desses tipos aqui. Você não pode tirar aquele termo da frase, é um desses tipos aqui. Certo?
como eu botei aquela hora, a gente tem o sujeito e o predicado. Dentro do sujeito eu posso ter adjuntos e complementos. Dentro do predicado eu posso ter adjuntos e complementos. Tá? Então, na primeira parte do nosso curso, a gente vai estudar isso. Os sujeitos, os adjuntos e os complementos. Ou seja, vamos começar o nosso curso estudando frases que têm um verbo só. Vocês vão ver que a diferença de um para o outro é muito simples. Tá? A diferença entre eles é bem simples na prática. E a gente vai começar por aí. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Não? Posso apagar aqui o meio? Mas eu tinha uma aula só com vocês, lembra? Hã? 2 por semana. Você tanto falou que agora atenderam o seu pedido, tá vendo? Ui. Gente, até aqui alguma dúvida? Não? Deixa eu só para a gente continuar, ainda vendo a parte de conceitos básicos, eu falei da pontuação com vocês, certo? Quando a gente separa as coisas. Eu quero só explicar mais um caso de pontuação, porque vai aparecer para vocês em frases em que vocês vão ter só um verbo. Mas isso mexe com a pontuação também. Então, eu vou botar como observação aqui ainda de pontuação, tá? Que ainda tem a ver com isso. Vou botar aqui. Olha só, gente boa. Aqui eu tenho uma frase. Eu expliquei para vocês o que acontece quando eu tenho isso daqui, sujeito, verbo e complemento. Quando eu vou colocar outro sujeito, verbo e complemento, a gente tem que colocar uma vírgula entre eles, certo? Isso é uma regra da língua portuguesa. Qual é o problema? Sempre que um verbo for omitido, eu tenho que colocar uma vírgula no lugar do verbo também. Então pensem comigo aqui, ó, pegando a primeira frase. O verbo está aqui. Quem pensou? Eu. Eu pensei o quê? Em ir à exposição de Cordeiro. Espera que faltou uma crase aqui. Eu completei uma estrutura básica, não completei? Aí eu vou começar uma outra. Você? Então, eu tenho que colocar essa vírgula aqui. Só que aqui não está omitido um verbo. A frase não seria, eu pensei em ir à exposição de Cordeiro. Você não pensou? Não seria isso? Ou seja, eu omiti um verbo. Sempre que eu omito um verbo, eu tenho que colocar uma vírgula no lugar desse verbo. Só que eu posso botar uma vírgula aqui no final da frase? Eu puxo a vírgula para cá, então. Eu tenho que andar com essa vírgula para cá. O que essa vírgula aqui significa? Não tem nada a ver com separação de nada.
ela está indicando que o verbo foi omitido. Então, olha só, essa vírgula aqui está separando as orações, certo? Essa vírgula aqui está indicando a omissão do verbo. Eu vi algumas questões em que você... Aí não vai ter vírgula nenhuma. Aí não vai ter vírgula nenhuma. Eu estou explicando isso aqui porque eu vi em duas provas diferentes da banca que vocês fizeram uma frase assim que ele pedia... tinha várias frases, em cada frase tinha a frase e na frente a explicação pelo uso da vírgula. Tinha a frase, a vírgula foi usada para não sei o que, não sei o que lá. A vírgula foi usada para não sei o que, não sei o que lá. Aí eu lembrei desse caso aqui, que isso não é um caso que é uma exceção da língua portuguesa. Sempre que eu omitir um verbo, eu tenho que colocar uma vírgula no lugar do verbo. Mas não sabe explicar por quê, né? Eu sabia que tinha vírgula. Por que você estava colocando aquela... Mas é geralmente assim, a gente coloca, quem escreve muito já vai automático. A gente não para pensar por que colocou aquela vírgula. Tá? Vou botar só mais um exemplo desse daqui. Eu tenho dificuldade de... Quando estou explicando pontuação, eu tenho dificuldade de escrever sem botar o ponto. Porque já é automático na minha cabeça. E escrevendo... Quando eu começo a escrever a frase, eu já sei a frase inteira que eu vou escrever. Então, para mim, já é automático. É mais difícil para eu escrever sem a vírgula do que colocando a vírgula. Hã? É, porque pela respiração nem sempre vai calhar, né? Não, eu sou um pouco neurótico, porque eu dou aula para sexto ano, eu dou aula em vários níveis, né? Eu pego o sexto ano, eu pego o terceiro ano, eu pego o ensino superior, eu pego vários níveis, né? Mas, assim, com o sexto ano eu trabalho com redação. Então, a primeira parte do ano, eu fico o primeiro bimestre inteiro só ensinando os alunos a fazer pontuação. Porque eles vêm do ensino fundamental, geralmente, fazendo aquela coisa, respira, põe vírgula, respira, põe vírgula. E não tem nada a ver com isso. Então, eu fico um bimestre inteiro fazendo aqueles molequinhos tirando a respiração, ensinando a botar ponto. Aí eu explico para eles isso, acha o verbo, acha não sei o que, acha não sei o que lá, tem alguma coisa na frente. Eu faço um jogo, eu sou aquela pessoa que, sim, eu faço jogo com eles, não sei o que, porque eu quero que eles não cheguem assim, porque é muito mais fácil você ensinar do que você corrigir um vício que a pessoa já traz de sempre, né? É muito mais fácil. Vocês vão ver, por exemplo, eu não sei se algum de vocês chegou a estudar verbo assim, olha, quem faz, faz alguma coisa. Quem come, come alguma coisa. Quem vai a algum lugar. Eu odeio isso, porque isso não funciona. Vocês vão ver que eu vou desconstruir isso com vocês também. Para quem aprendeu a fazer assim, vai errar a maior parte das questões, porque isso não funciona. São coisas que... É igual, por exemplo, não sei se vocês têm problema com crase. Só um adendo aqui rapidinho. Uma dica, vocês vão estudar crase depois com o Roberto e tudo mais, mas para escrever... Em todo lugar que você pode colocar isso daqui, você pode escrever isso daqui, ó. Em todo lugar que você escreve isso daqui, você pode trocar por isso daqui. Então, pensa uma coisa aqui comigo, só para quem tem problema com crase. Se eu falo assim, olha, eu me referi. Aí eu tenho aqui, olha, a ela... Eita.
Pensem sempre se é uma frase possível. Algum de vocês falaria, eu me referi a uma ela? Então, não vou colocar crase aqui. Algum de vocês faria, eu me referi a uma Maria? Posso, não posso? Porque aqui eu vou colocar a crase. Sim, mas eu me referi a uma Maria. Posso falar isso, não posso? Poderia falar, eu me referi a uma esta casa? E eu me referi a uma situação dos jovens? Sim. Então, quem tem dúvida na hora de colocar a crase, escreve sem a crase, depois troca o a por a uma, o as por a umas. Em todo lugar que você puder trocar, você coloca a crase. Se você não puder trocar, ficou estranho, você não coloca a crase. Tá? Sim, o que impede a crase é esse pronome, porque eu coloquei de propósito. Tá? Então, em qualquer situação usa isso, vocês não vão ter mais dúvida em relação à crase. É só pensar no a uma. Tem uma explicação teórica sobre isso, tá? Isso não é porque eu inventei, não. Isso tem uma explicação lógica. Eu tenho medo de cair daqui de cima, gente, que eu sou atrapalhado, eu caio o tempo inteiro. Hã? Então, tem duas coisas perigosas aqui para mim. Esse fio do microfone, porque não nessa turma aqui, mas na turma que tem ali na frente da ESA, teve uma vez que eu fui falando, andando, isso foi rolando em volta de mim, daqui a pouco deu um puxão. Eu quase derrubei o computador e quase caí. O outro é tablado, que a gente não anda olhando para trás, né? Eu já caí algumas vezes, tá? De tablado, assim, dando aula. Não é uma coisa que eu falo sem experiência, não. Pode? Eu quero só botar mais um. Deixa eu ver. Dá tempo. Ui. Tá? Tá certo. Aham. É o mesmo exemplo ali da vírgula. Não, é um outro exemplo daquela vírgula ali que eu parei só para falar da crase. Então, olha só. Eu botei ali. O incidente no domingo foi resolvido pela Guarda Municipal, mas o de hoje pela polícia. Essa vírgula que está aqui está separando as orações. Só para quem não consegue visualizar isso de cara, eu tenho aqui, ó, o sujeito, o verbo e aqui o complemento. Então, eu terminei uma estrutura básica. Antes de começar a próxima, eu coloco uma vírgula. Então, eu terminei uma. Aí eu tenho aqui o sujeito que está omitido também, que seria o incidente de hoje. Mas quando eu omito o substantivo, eu não preciso colocar nada, eu posso só omitir. Mas eu não estou omitindo aqui o verbo de novo. Aqui não seria, mas o incidente de hoje foi resolvido pela polícia. Se eu não coloquei o verbo, eu coloco uma vírgula no lugar do verbo. Então, essa vírgula aqui vai indicar a omissão do verbo. Na prova de vocês, pode ser que ao invés do nome omissão, venha com o nome de elipse do verbo. Elipse é o nome técnico, tá? Então, pode aparecer com o nome de elipse do verbo ou omissão do verbo. Então, sempre e toda vez que eu omitir um verbo da frase, só o verbo,
Aí eu tenho que colocar no lugar desse verbo, no lugar aqui eu tenho até uma locução verbal. No lugar do verbo da locução verbal, eu coloco sempre uma vírgula. Tudo bem? Então, olha só para ver se vocês entenderam tudo, a gente viu hoje os conceitos básicos, enunciado, frase, oração, período. Depois eu mostrei para vocês que no período simples a gente tem sujeito e predicado, certo? Mostrei como a gente acha o sujeito. E depois a gente viu que dentro do sujeito e do predicado a gente tem adjuntos e complementos, tá? Na nossa próxima aula a gente vai ver os tipos de sujeito e os tipos de predicado. Depois que a gente vê os tipos de sujeito e os tipos de predicado, aí a gente vai ver os tipos de adjuntos e os tipos de complemento. Eu quis só que vocês tivessem essa visão do todo, para depois a gente ir para isso. Temos muito estado pela frente, ainda temos orações para ver, concordâncias, regências e assim por diante. Mas como eu falei, eu vou tentar sempre facilitar a vida de vocês. Como eu falei, eu estou tentando fazer vocês entender como é que vocês têm que pensar na hora de fazer a questão. Tá? Não estou me preocupando em explicar o que cada coisa é, e sim como identificar aquilo ali. Pegar a frase, tem um termo sublinhado. O que eu tenho que fazer primeiro? É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Peguei uma frase, a questão tem um termo sublinhado. Por onde eu começo? Começo tirando da frase. Tirei da frase, é possível? Eu estou lidando com um tipo de adjunto. Tirei da frase, não é possível? É um tipo de complemento. Certo? Depois a gente vai ver como a gente diferencia um do outro. Tá? Quis explicar a pontuação para vocês, porque como eu falei, para a gente identificar algumas funções sintáticas, a pontuação ela é relevante. Para eu identificar um aposto, eu tenho que saber identificar a vírgula. O aposto está sempre entre vírgulas. Então, eu quero que vocês entendam como é que se chega até as coisas, tá bom? Do que eu falei aqui hoje, alguém tem alguma dúvida? Não? O Railson depois vai colocar o número de vocês no grupo também. Podem me mandar dúvidas por lá, tá? Eu não respondo de cara, mas eu sempre, no final da noite, que eu dou muita aula, eu trabalho bastante, tá? Eu trabalho em 3 escolas, sou sócio num bar ainda. Não é? Não, é porque assim, eu sou boêmio. Se alguém estiver na noite aí, pode ser que me veja bêbado pela rua, porque eu sou dessas pessoas. Eu já falei, é o número 1 na Monte Líbano, tá? Então, quem quiser, eu estou... Isso. Não, eu já aviso antes, porque se alguém frequenta a rua, pode ser que me veja numa sexta ou no sábado à noite, já não falando mais português e andando assim, zigue-zague na rua. É que eu sou professor também de alemão, então às vezes eu tô falando alemão já não saiu, já saiu do português, já foi embora. É bom, né? Eu sou suspeito porque eu tô lá, né? Mas então, assim, se tiverem dúvida, podem mandar, porque no final da noite eu sempre olho os grupos para ver se alguém me mandou alguma coisa, eu respondo, tá? E eu sempre falo com as turmas o seguinte, eu posso montar para vocês listas de exercícios sobre o que eu estou mostrando aqui. Só que eu só tenho tempo para fazer isso no sábado. Sábado é o único dia que eu posso parar para fazer isso. Então, se vocês quiserem, eu só peço que alguém no sábado me mande uma mensagem pedindo. Porque de hoje até sábado eu já esqueci, tá? Eu não tenho memória, eu não tenho uma vaga lembrança da vida. Então, se vocês quiserem que eu pegue um monte de exercício sobre o que eu estou falando para vocês, isso é fácil. Eu só preciso que alguém me mande no sábado, de preferência de manhã, que aí eu já vejo ali, eu já monto e mando no próprio sábado para vocês. Uma lista de exercícios, depois eu mando as respostas, e o que vocês não conseguirem fazer eu resolvo aqui em sala também, tá? Porque o importante é vocês saberem resolver as questões, beleza? Contem comigo por que precisarem e bem-vindos a quem chegou agora, tá bom? Vamos juntos nessa, gente. Que aula incrível, hein? É por isso que os nossos alunos são aprovados, muitos deles nas primeiras colocações, nas primeiras posições, por causa de professores que sabem resumir um conteúdo muito grande de forma simples e objetiva, como foi feito nessa aula. E hoje é sobre isso que eu quero falar com vocês. Como você conseguir um resultado muito grande sem ter que fazer tanto esforço assim. Porque é fácil você ser aprovado para um concurso estudando 10, 12 horas por dia por 3, 4 anos. Só que esse não é o objetivo do CPM. Aqui nós temos uma metodologia que ela é totalmente desenvolvida
para pessoas que não têm mais do que 2 ou 3 horas por dia para estudar. E eu vou te informar e te ensinar o que você tem que fazer a partir de hoje para conseguir aplicar essa metodologia, que ela é baseada em 3 pilares, tá? O primeiro pilar é a videoaula, como essa videoaula gratuita que você assistiu aqui agora. Então eu vou colocar aqui aula. A aula, ela tem que ser sempre um conteúdo muito bem explicado para que você não tenha que gastar horas e horas e horas do seu dia lendo apostilas, livros, ou pior ainda, buscando aulas aleatórias dentro do YouTube que muitas vezes já não estão mais atualizadas como as nossas. Então, você tem que ter uma aula para você aprender de forma rápida e prática o que cai no concurso que você quer estudar. E aí, o segundo pilar, que é importantíssimo, eu vou colocar aqui PDF / e-book, é o quê? Eu vou pegar todo o conteúdo daquela aula, só que ao invés de entregar para você uma legislação gigantesca ou um conteúdo com explicação gigantesca, o que a gente vai fazer? A gente vai resumir aquilo e te entregar o conteúdo dessa videoaula de forma resumida e sintetizada, para que você, em apenas alguns segundos ou 1 ou 2 minutos, consiga revisar tudo aquilo que foi dado em 1 hora de aula. E por último, o nosso terceiro pilar, ele é baseado em questões. Essas questões, elas têm que ser 100% de acordo com o conteúdo da aula. Então, entenda comigo, você tem uma excelente aula sobre aquele conteúdo que você precisa estudar para o concurso. Na sequência, eu tenho um PDF com tudo resumido e bonitinho para você revisar aquela aula com uma outra linguagem, muitas vezes até através de um mapa mental. E por último, será que você aprendeu aquele conteúdo? É aí que entra o nosso diferencial. Questões de acordo com a banca para cada conteúdo. Então você teve a videoaula, teve o PDF com resumo e agora você tem questões. E aí você começa a ficar pronto para a prova. E sabe o que vai te dar a certeza se você está pronto ou não? Uma outra coisa que ela surge a partir das nossas questões, que são os nossos simulados. O simulado, ele nada mais é do que uma versão do que poderia ser a sua prova. Então a gente vai pegar tudo aquilo que você aprendeu durante as aulas, leituras do PDF e as baterias de questões que você resolveu e vai aplicar de forma similar como cai no concurso. Tudo isso que você tem que ter acesso hoje custa um valor ínfimo e eu vou deixar um link aqui embaixo com um desconto promocional somente para quem assistiu essa videoaula. Então, se você quer ser aprovado e entende que hoje, para sua rotina, dispor de 2 a 3 horas por dia é uma possibilidade, vem comigo, porque a gente consegue fazer você ser aprovado.